remetendo aqui a direito previdenciário, tá? Porque o direito previdenciário, em algumas situações, se confunde com o direito do trabalho, mas o INSS gosta sempre de nos mostrar essa diferença, tá? Então, sempre tentem se adequar a essa diferença entre o que é direito do trabalho e o que é direito previdenciário, tá? Sabendo aqui esse conceito inicial do que é atividade especial, a gente vai falar sobre a parte introdutória, né? Porque antes da gente falar de PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, a gente tem que falar como que surgiu o PPP, porque não só o PPP serve para comprovar atividade especial, outros documentos também podem ser utilizados. E está aqui, tá? O INSS, até 28/4/95, ele aceitava algo que se chamava enquadramento por categoria profissional. O enquadramento por categoria profissional era aquela atividade que não precisava comprovar, tá? Basta eu trabalhar, eu exercer essa atividade, como que eu comprovo? Carteira de trabalho. Então, estava lá, ó, cobrador de ônibus, motorista de ônibus, médico, dentista, pintor de pistola, tá? Por quê? Qual que é a diferença do pintor de pistola e do pintor vias aéreas? Essa é a principal diferença, tá? O pintor de pistola é aquele pintor onde traz toda aquele teor, tá? De pequenas partículas, enquanto o pintor convencional não. Então, isso que tinha que constar no documento, tá? Então, até 28/4/95, existe um rol, ele é taxativo, tá? Taxativo é o quê? É que está taxado, é o que está apresentado as informações e não tem questionamento. Porque, eu fazia uma atividade que era muito parecida com isso. Cabe o reconhecimento? Em regra, não, porque o rol é taxativo, mas judicialmente a gente consegue reconhecer alguns casos. Como? Motorista de caminhão, eu era o quê? Motorista de trator. Motorista de trator é caminhão? Não, é trator. É outro tipo de veículo, mas é tão barulhento quanto. Então, em alguns casos, a gente consegue judicialmente a conversão, tá? A partir da análise extensiva desse rol. Mas, em regra, o INSS reconhece o enquadramento por categoria profissional nesse rol de profissões que está estabelecido. Não vou trazer todos, porque o rol é bem extenso, tá? O decreto é de 64 e de 79, isso mesmo, 1964 e 1979. Aí é o seguinte, Brian, esse período é antigo demais. Isso ainda serve para comprovar? Esses decretos, né, já foram revogados, mas a legislação aplicável é aquela da época. Então, se eu exerci atividade até a época da revogação desses decretos, é possível sim. Então, até 95, esses decretos estavam vigentes, tá? Eles foram substituídos ali, revogados em 97. Então, até 97, só que até 95 que a legislação reconhece, é possível sim um enquadramento por categoria profissional, tá? E após isso, é necessário comprovar, beleza? A atividade. Um exemplo prático para vocês aqui, esse aqui é um trecho do decreto, tá? Esse aqui é o anexo do decreto, o decreto vem falando aquele monte de coisa que não precisa ler, aí é só entrar direto no anexo, tá? Qualquer jogadinha que der no Google aí, vocês vão ter acesso a esse decreto, tá? E o decreto aqui de 79, ele traz algumas informações aqui para informar o que é e quais atividades podem ser reconhecidas como atividade especial, beleza? Então tá aqui, ó, trabalhador em extração de petróleo. Pô, para a gente aqui não é comum, né? Para a gente aqui, a atividade que é comum vai ser o quê? Transporte ferroviário, transporte urbano, né? E rodoviário, transporte aéreo. Então, basta constar informação que lá vai ser reconhecido, tá? E a partir disso, conseguir o reconhecimento das informações da atividade especial. Só que a partir dali, o sistema do INSS, ele passou a exigir, tá bem? Ele passou a exigir um critério maior para o reconhecimento da atividade especial. Por quê? Porque aqui o critério ficava muito subjetivo, né? Poxa, estou constando aqui atividade motorista de ônibus, vai ser reconhecido? Antigamente era. A partir disso, passou a não ser mais reconhecido de forma direta, tá? Não bastava apenas essa informação, e a partir do quê? A partir de 29/4/95, né? Que é um dia depois do que o decreto passou a revogar. Após 28/4/95, né? Que é a partir de 29/4/95, passou a exigir o que? A comprovação do tempo especial, documentos para comprovar o exercício da atividade especial e, principalmente, a
exposição, tá? Não bastava apenas o exercício da atividade, era necessário também comprovar essa atividade. A partir do quê? Dos documentos. Os principais documentos são esses 4 aqui, tá? Que é o DIRBEM 8030, o DSS 8030, o DISBE 5235 e o SB 40. É o mesmo documento, só mudou de nome e de layout, tá? Mas todos serviam para comprovar o exercício da atividade especial. O resto aqui são documentos complementares a eles, tá? Entre eles aqui, o mais comum de conseguir era o PPRA e o PCMSO, tá? Que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá? Porque, pô, a pessoa estava exposta a ruído, o que a pessoa exposta ao ruído faz? Sistematicamente, né? As avaliações periódicas de saúde ocupacional. Então, isso é o que apresentava a informação, tá? Então, a partir disso, conseguia fazer. Ô, Brian, estou vendo aqui, tem certificado de curso, treinamento, para que serve isso? Isso aqui, nas antigas, a gente conseguia muito para vigilante, tá? A pessoa queria comprovar que era vigilante armado, e o INSS não reconhecia. O que a gente fazia? A gente juntava lá o certificado de cursos que a pessoa trabalhava armada, o certificado, né, de autorização do Ministério do Exército, de atualização e permitindo o porte de arma, tá? Tudo isso a gente utilizava para comprovar. Laudo de salubridade, mas ainda assim o INSS, a legislação falou, poxa, não está fácil de reconhecer, né? É muito documento para exigir. Então, o INSS falou o seguinte, vamos unificar tudo isso em um documento só, tá? E aí que surgiu o nosso tão famoso documento chamado PPP, tá? Perfil Profissiográfico Previdenciário. O perfil profissiográfico previdenciário, ele passou a ser exigido pelo INSS a partir do dia 1º de janeiro de 2004, tá? Ô, Brian, eu trabalhei lá na década de 80. Se eu pedir o documento para a empresa agora e ela fornecer um PPP, é válido? É válido, sim, porque o documento é aquele emitido à época. Mas, pô, eu trabalhei um tempo lá atrás da rede ferroviária. Eu tenho só o SB40, serve? Serve também, não tem nenhum problema, tá? Qualquer documento dentro desse critério da lista aqui é possível utilizar, tá? Aí, a partir de 2004, para comprovar a atividade a partir de 2004, o INSS passou a exigir o PPP e, quando tiver a necessidade, o LTCAT, tá? O LTCAT é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. A diferença entre um e o outro é o quê? O PPP é um resumo do LTCAT, tá? O LTCAT é um documento elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, descrevendo toda a situação individualizada ali, por, às vezes, informações, às vezes vai trazer uma particularidade de cada setor, de cada trabalhador, e ele vai trazer isso tudo. E o PPP, ele vem com a informação extraída do LTCAT, tá? Essa é a principal diferença entre os documentos. Brian, a empresa fornece LTCAT? Em geral, não, tá? Porque o LTCAT é um documento que serve para comprovar o exercício da atividade especial. E a empresa, em geral, sempre quando solicita o documento, ela acha que você vai apresentar esse documento para ação trabalhista. Então, em geral, a empresa se nega o LTCAT, tá? Porque na letra da lei, a empresa é obrigada a fornecer o PPP, tá? Que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Essa solicitação ela pode ser anual, pode ser feita pelo empregador, pode ser feita pelo INSS, tá? E se não tiver, tá aqui o exemplo. E se a empresa faliu, o que eu posso fazer? Pode ir no sindicato, solicitar documento, o síndico da massa falida, né? Porque quando uma empresa fale, se for empresa grande, ela vai entrar dentro de um processo de falência e vai ser nomeado um síndico para aquela massa falida, tá? E esse síndico, ele vai manter o registro de todos os documentos atualizados e ele pode emitir o PPP, tá? Ah, poxa, não tem síndico não. Então faz a pesquisa lá na junta comercial e procura os sócios, tá? Porque no momento do registro da empresa, o sócio apresenta o registro do interesse dele. Então manda uma notificação extrajudicial, uma carta, tá? Com aviso de recebimento via Correios, para comprovar que você mandou lá a solicitação para o sócio da empresa. Poxa, busca lá no TRF, nome de trabalhador que você lembrava, nome da empresa, para verificar se tem alguma informação constando isso, tá?
Prova testemunhal e prova indireta é possível realizar também, mas não é muito comum, tá? Porque essas atividades, para fins de comprovação, ela tende a não ser reconhecida, tá? Porque a prova exclusivamente testemunhal não serve, mas quanto mais documentos serve. Qual exemplo? Seu Chico trabalhou de vigilante armado, ele tem lá um documento do sindicato, ele tem uma testemunha que também trabalhou com ele armado, que não teve PPP emitido, e ele tem foto dele trabalhando armado. Tem provas? Tem provas. Tem elementos? Tem elementos. Vai ser avaliado pelo INSS e, se negado, pelo juízo, né? Para saber se aquilo é válido ou não. Beleza? Então, tudo isso que eu falei aqui de forma rápida e de forma resumida é o que é antes do PPP, tá? Agora que a gente vai entrar na parte prática de analisar o PPP. Então, eu trouxe exemplos de PPPs e onde tem que se atentar na análise de tudo, beleza? Até o que eu falei dessa parte apenas introdutória, alguém tem uma dúvida ou pode continuar sentando o rei aqui para a gente dar sequência? Pode mandar no chat, pode abrir a câmera se quiser. Se não quiser, não precisa falar não, e eu vou entender o silêncio como um sim, e eu vou continuar aqui, beleza? Então, ninguém mandou dúvida, vou continuar. Aqui, a gente traz um exemplo prático, beleza? De PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Isso aqui é um PPP. Brian, quer dizer que se eu tenho um PPP, a minha atividade é especial? Não. Beleza? Se o PPP é obrigatório o fornecimento, não necessariamente ele comprova atividade especial. Eu, como advogado, se eu sair de uma empresa e pedir o PPP, ela é obrigada a me fornecer? Se eu trabalho nessa empresa com vínculo de CLT, a empresa vai me fornecer o PPP. E a partir disso, a função do advogado é essa, é analisar se aquele PPP é passível ou não de comprovação da atividade especial. Tem uma pergunta da Andressa aqui: devemos provar a especialidade no Justiça do Trabalho? Não, não é necessário, Andressa. A especialidade na Justiça do Trabalho é para fins de Justiça do Trabalho. Para fins de INSS, basta comprovar aqui o exercício da atividade especial. E em até algumas questões, mesmo o processo sendo vencido na Justiça do Trabalho, entrei contra a minha empresa, levei ela na Justiça para reconhecer o ruído, lá reconheceu. Se eu for no INSS, o INSS é obrigado a reconhecer administrativamente? Não. É muito comum, tá? Fiz um processo trabalhista, ganhei na Justiça, o INSS não aceitou, eu fui para a fase judicial e lá eu reconheci. Então, a partir disso é possível, tá? Beleza, já vou respondendo aqui. Enquanto a gente conversa, eu já vou respondendo, tá? No GEF, o juiz está indeferindo outras provas, como, por exemplo, a testemunhal. Se comprovar a necessidade real da prova testemunhal, é passível do juiz, sim, beleza? Mas, em geral, quando a gente fala de juizado especial federal, o juizado especial federal, ele preza pela celeridade, tá? Então, como é celeridade, prova testemunhal, em regra, o juiz não aceita. Eu vou mandar uma notificação extrajudicial para a empresa. O juiz aceita, em regra, se você mostrar para ele a real necessidade daquele documento, justificando e comprovando que se solicitou administrativamente aquele documento, tá? Aí, em geral, o juiz aceita o pedido, tá? Mas se só apresentar o pedido de prova testemunhal ou de notificação sem comprovar a tentativa administrativa de solução desse problema, em geral, o juiz do GEF indefere, tá? Aí é passível de recorrer direto na Justiça Federal, tá? Porque a Justiça Federal, ela permite uma especificação de provas melhor, diferente do Juizado Especial Federal, que preza pela celeridade, tá? E aqui é o PPP, beleza, galera? PPP, Brian, a empresa me entregou aqui um PPP sem vergonha demais. Esse PPP está errado. Onde que eu discuto esse PPP? Justiça do Trabalho, beleza? O PPP está errado. Então, eu vou entrar na Justiça Federal, e dei entrada no INSS, negou, vou entrar na Justiça Federal e vou pedir para retificar o PPP. A empresa tem obrigação? Não, tá? Porque o seu processo é contra o INSS. E se você pedir o juiz para intimar a empresa, em geral, a empresa não vai apresentar, porque o juiz não vai aceitar, tá? Porque o juiz vai entender que discussão sobre os dados que constam no PPP é competência da Justiça do Trabalho e não da Justiça Federal fazer essa análise, tá? Em geral, é o que o juízo entende. Então, por isso que
essa análise do PPP, ela tem que ser feita principalmente antes do processo administrativo, tá? Porque requerimento administrativo é quando você só vai lá e junta os documentos. Agora, processo administrativo é quando ele é realizado por um advogado, uma advogada, tá? Que é um processo instruído de forma completa. Então, é por isso que eu vou trazer aqui alguns macetes do que observar dentro do PPP, tá? Para que não apresente esse documento no INSS de forma errada. Respondendo aqui, ó. Quando a empresa se nega em fornecer o LTCAT para juntar no processo judicial, como procede? Pede ao juiz para oficiar a empresa? Primeiro, você vai mandar uma notificação extrajudicial para a empresa com comprovante de aviso de recebimento, então, pelos correios, para comprovar que você pediu. Você vai mandar uma notificação, em geral, aqui a gente manda duas, tá? Eu mando uma notificação, eu dou para a empresa 10 dias para ela me responder, ela não me responde, eu mostro uma outra notificação para o juiz, para mostrar, juizão, pedi 2 vezes, a empresa não me forneceu, e lógico, né, na notificação, eu apresento a informação de que se não se manifestar sobre aquele documento, vai se entender como negativa, porque a empresa não vai entrar em contato para informar que vai negar. Então, a notificação extrajudicial, ela já tem que ser realizada nessa modalidade, para que, se não responder, já se presume como negativa, tá? E aí, em geral, o juiz aceita, tá? Mas lembrando que o LTCAT, ele é para complementar o PPP, tá? O PPP tá o quê? Tá faltando alguma informação? Aí vai ser preciso o LTCAT. Mas o PPP, se tiver constando todas as informações essenciais, não precisa do LTCAT, tá? Tá constando lá todas as informações, não tem nenhum erro, o LTCAT é dispensável, beleza? Só mais respondendo uma aqui que a gente já continua, beleza? Cheguei atrasado, mas gostaria de saber se é possível a concessão de converter tempo especial em comum somente com PPP. É possível sim, não falando disso, tá? É possível sim, um homem converte em 40% do tempo, na mulher 20% do tempo, até a reforma da Previdência, tá? Até 12/11 de 2019, tá? É possível a conversão do tempo especial em comum. Tempo comum em especial, nunca. Apenas se a pessoa completar os requisitos para aposentadoria especial antes da mudança da legislação lá de 97, tá? Porque era só lá quando permitia. Agora, com especial em comum, pode ir até a reforma da Previdência. Beleza? Aí, respondendo aqui o final, conversa o WhatsApp com a empresa negando. Serve? Serve, mas não é o indicado, tá? O indicado é ter uma notificação extrajudicial, porque a notificação extrajudicial, ela apresenta a informação de quem recebeu, quando recebeu e o documento dessa pessoa, tá? Porque a realização de conversa por WhatsApp, em geral, tende a ser algo mais informal, tá? Notificação extrajudicial pelos correios, ela é mais direcionada e é um procedimento mais formal, e eu particularmente prefiro e sempre indico, tá? Então, respondido todas as perguntas aqui, vamos aqui atentar quais são os documentos aqui que a gente tem que observar no PPP, beleza? Tá aqui, ó, código GFIP 1307. Brian, o que é código GFIP? O GFIP aqui a gente está falando de guia de recolhimento de fundo de tempo de serviço e informações previdenciárias, tá? Esse é o nome do GFIP, tá? O GFIP nada mais é do que um recolhimento que a empresa faz para justificar quando há o exercício da atividade especial, beleza? Porque tem uma cota patronal, aqui já é direito do trabalho, onde a gente está discutindo análise de tempo especial, né? Fala assim, poxa, o Joaquim tem 25 anos, aposentou antes da reforma, ele estava ali com novinho demais, 47 anos de idade, os benefícios dele vai durar uma vida, né? Como que o INSS se financia? Assim, porque a empresa ela tem que fazer um recolhimento de cota patronal mais alta, tá? Ele vai recolher um imposto e uma taxa mais alta para justificar essa aposentadoria para ele, que vai aposentar mais cedo, tá? E aí, tem aqui, ó, o GFIP aqui está em branco, então significa que sem exposição a agente nocivo, tá? Tem 01, 02, 03, 04, aqui vai ter a informação, tá? De acordo com o período da informação. De acordo com o número, você vai saber se a própria empresa faz o recolhimento ou não, porque o GFIP é vinculado ao CEFIP, que é o documento que faz o recolhimento de taxa e imposto, tá? Para a Receita Federal. Então, se a empresa coloca aqui 1, significa que já exerceu atividade especial, mas hoje não mais, tá?
Então, é isso que tem que observar. O outro aqui vai ser todo esse critério aqui, ó, que é o 15, tá? Que é o registro ambiental, que vai ter o período, o tipo, qual que é o fator de risco, qual que é a intensidade de concentração, qual que é a técnica utilizada. Aqui tem que olhar tudo, tá? O 15 tem que observar tudo para não dar mole, beleza? Se tiver faltando alguma informação, poxa vida, o período aqui está errado. Período errado é documento errado, não serve, não pode ser validado pelo INSS, tá? As outras observações são responsáveis pelos registros ambientais, porque quem foi o responsável por fazer o levantamento daquelas informações que foram utilizadas para ser inseridas no PPP? Esse é o profissional habilitado, beleza? A data da emissão do PPP e o representante legal da empresa e as observações, tá? Por que data de emissão? O PPP, ele serve para comprovar a atividade especial até a data onde ele foi emitido, tá? PPP não comprova a data para frente, ele pode comprovar a data para trás, tá? Mas para frente não. Pô, estou querendo comprovar um período lá, daqui a 2 anos. Tem como? Não tem. Como é que você vai exercer a atividade daqui a 2 anos? Você não sabe qual vai ser o layout da empresa, qual vai ser a sua exposição. Então, o PPP é até a data da emissão. Eu falo isso porque, às vezes, o trabalhador não sabe. Ele chega com um documento e fala assim, doutor Brainer, eu tenho 20 anos que eu trabalho como serralheiro. Toma aqui um PPP para você ver. Aí ele vai ver o PPP. Esse PPP é de 2012. Aí eu falo, ó, infelizmente, esse PPP é até 2012. Cadê o documento atualizado? Não tem. Então, tem que solicitar, tá? Se o documento não tiver atualizado, ele não vai ser considerado, tá? Então, aqui são exemplos práticos que eu trouxe aqui de um PPP realizado, tá? Tá aqui borradinho o cliente, né? Sigilo de documento. Aí tá aqui, ó, código GFIP 01. Brian, qual foi o resultado desse processo? Ganhamos. Por quê? Não quer dizer porque a empresa não faz o recolhimento correto, porque a atividade não é especial. O que serve para fins de classificação é isso aqui, ó. Fator de risco, ruído, tá? Agente físico, ruído, intensidade e concentração, técnica utilizada. Beleza? Então, é isso que serve para fins de comprovação. Isso aqui, ó, significa para saber se a empresa faz o recolhimento ou não. E não se a atividade é ou não especial, tá? Essa é a principal diferença das informações. Ruído, quando a gente fala de ruído, ele tem que observar um critério legal, tá? Até 97, acima de 80 decibéis. Brian, eu tenho um PPP de 80 decibéis. 80 decibéis não é acima de 80 decibéis. Então, tem que ser 80.1, 90.1, 85.1, tá? Tem que ser acima, beleza? Tem que ser acima de 80, acima de 90 e acima de 85, tá? Para que, constando esta informação, ele vai ter a relação toda lá atualizada, beleza? Então, esse PPP aqui, aí eu pergunto, tá? Vai ser reconhecido ou não? Fica a pergunta. Não precisam me responder, porque eu já vou responder. Não vai ser reconhecido. Ué, mas não está constando aqui todas as informações corretas? Você falou que isso aqui não tem justificativa? Falei, mas essa técnica utilizada não existe. Não existe técnica utilizada ruído médio integrado. Ruído médio integrado é a forma de avaliação e não a técnica utilizada, tá? São coisas diferentes. Dosimetria é técnica utilizada? Não, tá? Dosimetria é a mesma coisa do direito penal, que é a dosimetria da pena, dosimetria do ruído. Significa apenas que foi pelo dosímetro, que é um aparelho que utiliza. É técnica utilizada? Não. É o material que foi utilizado, tá? Então, ruído médio integrado e dosimetria não serve para fins de classificação, beleza? Para isso é preciso fazer a retificação do documento. Vocês vão ver mais à frente aqui que a gente pediu para o cliente, ele trouxe as informações. O restante que tem que ser observado está aqui, ó. Nome do profissional legalmente habilitado. Neste exemplo aqui, o cliente entrou em 92, né? E tem aqui que o ruído em 92 era de 92 a 94, beleza? 106.8. Aqui ele pega o documento mais recente e joga para trás. Só que aqui, ó, não tem profissional legalmente habilitado para esse período de 92 a 2000. Então, daqui até aqui, ó, não tem padrão. Foi emitido por quê? É necessário ter um documento comprovando que não houve alteração das condições de trabalho, tá?
senão não será aceito na justiça, tá bem? Porque se eu não tenho um profissional que estava habilitado de 92 a 2000, como é que eu vou ter a informação se esse documento aqui é válido ou não? E vejam que no campo das observações não consta nada. Então, o que nós fizemos? Notificação extrajudicial para a empresa. Ô, Brian, mas é necessário fazer isso? É, tá? Entendimento judicial. Tá aqui, ó. Tema 208 da TNU. O tema dos 208 da TNU era exatamente isso, saber se era necessário a indicação de profissional habilitado para registro das condições ambientais. A tese anterior mudou pouca coisa, foi embargo de declaração, lá ficou fixado o seguinte: para o PPP ser considerado como válido, ele tem que ter as informações, tá, de profissional legalmente habilitado e, na falta dele, beleza, tem que apresentar as informações se as alterações da condição do trabalho ou da sua organização teve ou não. Senão, não será aceito, porque eu preciso de um documento que justifique isso, para falar, ó, de 92 a 2000, utilizava o mesmo material, o mesmo maquinário, no mesmo local, e a partir disso, aí sim, esse documento é válido, tá? Se não tiver essa informação, judicialmente, não será reconhecido, tá? Administrativamente, o INSS não reconhece, e se levar a PPP para a justiça, sim, vai tomar pau e não tem para onde recorrer, tá? Porque eu não tenho nenhum documento que vincule isso à atividade anterior, por isso que a Turma Nacional de Uniformização, ela apresentou essa informação aqui para justificar, tá? E da mesma forma, a Turma Nacional de Uniformização, ela também apresenta sobre o que eu falei lá, que é técnica utilizada, que é isso aqui, ó, técnica utilizada ou é NHO, tá? Que é norma de higiene ocupacional, ou é NR15, que é a norma regulamentadora, tá? Do Ministério do Trabalho, para avaliação de técnica. É isso que é técnica. Ruído médio integrado é forma de avaliação. Dosimetria, que é pelo dosímetro, é objeto de avaliação, não é técnica, tá? São conceitos parecidos, mas que judicialmente e administrativamente traz essa diferença. E aí, o tema 174 da TNU falou exatamente isso. Falou, ó, tem que ter NHO da Fundacentro ou NR15, tá? Porque durante um período de loucura aqui, falou, não, pode ser qualquer coisa. Aí o que fixou foi o seguinte: a partir da existência da NHO, tá? Norma de Higiene Ocupacional 01 da Fundacentro, que é um método de avaliação. Então, para todo PPP de agente nocivo ruído, a partir de 19 de novembro de 2003, é obrigatório constar técnica utilizada, Fundacentro ou NR15, tá? E tá aqui, ó. E em caso de omissão ou dúvida, para aferição do ruído, não deve ser admitido como prova de especialidade, tá? E deve ser apresentado o LTCAT, para fim de demonstrar a técnica utilizada. Então, o PPP não será validado. E empresa, para conseguir LTCAT, é burocrático. Então, se atente a essa informação. Pô, ô Brian, mas e aí? Você não falou que ganhou o processo? Isso aqui, ganhei, porque a gente consultou o PPP antes e corrigiu, beleza? Tá aqui, ó. Mandei a notificação para a empresa e nessa notificação eu pedi para eles adequarem de acordo com a decisão da Turma Nacional de Uniformização e está aqui, ó, me mandaram um documento, uma declaração informando que não foi evidenciado documentos internos que comprovem as alterações do layout no período solicitado. E todas as informações são baseadas no documento de 2020. Está aqui, ó. Era um documento da Domingos Costa, que é da empresa Vilma, né? Macarrão, biscoito, e foi reconhecido. Por quê? Porque tem o documento que comprova que não houve alteração, e aqui o novo PPP que eu pedi. Meteram dosimetria aqui? Meteram, mas o que eu queria aqui, ó, NR15, NHO, a partir de 2003, que o INSS exige para não ter problema. E foi um processo que nós ganhamos. Por quê? Porque tinha o documento. Administrativamente, o INSS negou, mas é padrão do INSS negar, mas na justiça a gente conseguiu um reconhecimento, tá? Porque se tem documento e se foi emitido corretamente no padrão que a legislação exige, não há por que negar, beleza? Então aqui a gente falou sobre essa parte de avaliação de agente físico ruído, tá? Que é o maior documento, beleza? Para comprovação de tempo especial a fim nacional, beleza? O maior agente nocivo que a gente busca sempre reconhecimento é ruído, tá?
Ruído é disparado o documento que a gente tem que observar esses pequenos detalhes para não passar em branco, tá? Antes da gente entrar aqui na perspectiva da análise química, vou responder as perguntas que mandarem aqui, pode mandar que eu vou respondendo, tá? E lembrando que é um conteúdo mais acelerado, é um conteúdo mais rápido, tá? Eu sou assim mesmo acelerado, mas é porque é muita informação em pouco tempo, tá? E a intenção é a gente trazer sempre de forma resumida para vocês aqui, beleza? A Simara mandou aqui que eu tenho um PPP de mecânico no qual o 13.7 traz o código 09144. Está errado? O que fazer? Vamos lá no PPP. No exemplo do PPP, 13.7 traz o código 09144. É o código correto? Não, o código correto é 0, é 1, é 2, ou é 3, ou é 4, tá? Que são essas informações que devem constar no documento, tá? Porque se não constar aqui, ó, essas informações no 13.7, essas informações que devem constar, tá? Onde está a informação do 13.7, beleza? Talvez essa informação do 09144 deveria constar aqui, ó, no certificado de aprovação do EPI, beleza? Então, observa para saber se não foi emitido no documento errado, se foi, peça as informações lá. E preste atenção que a gente vai falar sobre o mecânico agora também, tá? Que ele entra nessa atividade de agente químico, beleza? A Fabiane mandou aqui, ó, o trabalhador de cerâmica, que trabalhou de 84 a 2018, o que é importante para a análise? Está contribuindo como individual de 2009 até hoje. Para fins de comprovação, é necessário que PPP, para comprovar atividade especial, tem que ser documento, tá? PPP. Ô, Brian, mas a empresa não existe mais. Aí são das opções que a gente falou, se a empresa faliu ou não existe mais, tá? Aí a gente vai tentar outras perspectivas. Documento do sindicato, síndico, sócio da empresa, processo trabalhista de ex-funcionário, prova testemunhal e prova indireta. Porque, em geral, o trabalhador de cerâmica, aí é o quê? Fazenda cerâmica, instalando a cerâmica, aí depende da atividade, mas em geral a exposição ali, tá? Vai ser a agente químico e talvez ruído, dependendo do que é cerâmica, tá? Porque depende da atividade de cerâmica que está realizada. Manda para a gente aí que a gente esclarece até o final, beleza? Como constar o NEM no PPP? Só solicitar para a empresa, tá? O NEM é a norma equivalente normatizada. É um método de avaliação da NHO, tá? Isso aqui, ó, NHO01, ele avalia em NEM, tá? Que é a norma equivalente normatizada. É um pouco diferente da norma regulamentadora 15, mas, em geral, fica sempre no mesmo critério, tá? Você vê até aqui, ó, que a empresa apresentou o mesmo documento, ó. Aqui a gente está falando em 96,9 decibéis e 96,9 decibéis com avaliação do NEM. Depois caiu, tá? O NEM ele tem uma avaliação que, em geral, dá 1,5 ponto para baixo, tá? Então, lembre-se disso da avaliação, beleza? Para constar o NEM no PPP, é só solicitar a empresa que seja emitido com base no método NHO, beleza? Constando o NEM com base na Turma Nacional de Uniformização, beleza? Que é o tema que apresenta como tem que ser essa classificação, tá? E quando eles colocam na técnica o decibéis, que no meu caso está abaixo do limite. Se é decibéis abaixo do limite, não será reconhecido, beleza? Como atividade especial, a não ser que tenha comprovado essa atividade especial. Aí vai ser discussão na Justiça do Trabalho, porque informações que constam no PPP, a competência é da Justiça do Trabalho questionar isso, tá? Aí, se tiver, é bom ter algum documento, às vezes de algum colega, de alguma informação, que apresenta essas informações e dados que não batem com o seu, tá? Código GFIP 0 mais técnica NR15, identificando o ruído. O código GFIP 0 invalida o PPP? Não. Como eu falei para vocês aqui, esse PPP que a gente levou para a justiça aqui, ó, poxa, deixa eu mandar aqui que eu me perdi aqui, ó, 01, ganhamos na Justiça Federal, tá? Isso aqui significa se a empresa recolhe ou não. E não se vai ser reconhecido ou não, beleza? Essa classificação 01, 02, 03, 04 ou 0 é para fins de empresa, para saber se a empresa recolhe, porque assim já se presume que há o exercício da atividade especial, beleza? Não quer dizer que vai ser reconhecido ou não. Beleza, código de profissão, tá? Pode ser o CBO.
que é o Cadastro Brasileiro de Ocupação, tá? Então, isso aí está no 13.6. Isso mesmo, Simara. Vou disponibilizar os slides também, tá? Pode me chamar depois lá de onde eu mandei, para não ficar mandando em todos os grupos. Para quem não vai aceitar, pode me chamar depois lá no grupo de onde eu mandei, para me chamar no WhatsApp, que eu disponibilizo também, tá? Que eu não vou mandar em todos, senão as pessoas não entendem o que é, mas eu vou mandar para todo mundo que quiser sim, beleza? Pode mandar, vou mandar lá no grupo final, que aí vocês conseguem acompanhar depois com mais calma, tá? Então, sem mais perguntas, Poliana, pode me chamar, pode completar o PPP com outra prova, por exemplo, da colega que o Rio está acima? Pode. Aí é prova emprestada, né? É pegar um PPP de uma outra pessoa que trabalhou na mesma função, nas mesmas informações e que lá constem os mesmos dados, tá? Aí é necessário ter essa informação, beleza? Porque se não tiver a informação, de que é a mesma atividade, a mesma empresa no mesmo período, aí esse documento não vai servir como prova emprestada, não, tá? Mas é possível sim. Vai ter que comprovar por perícia. Aí é Justiça do Trabalho, tá? Para discutir essas informações. GFIP 04, o resto é NA. NA significa que é não avaliado, tá? GFIP é 04, significa que a empresa faz o recolhimento da atividade como atividade especial, mas que a NA significa que é não avaliado. Aí eu preciso saber qual que é o agente nocivo, tá? Qual que é o fator de risco, para saber se essa informação ela pode ser reconhecida ou não. Manda para nós aí até antes de terminar a aula, que respondemos também. Beleza? Vou dar sequência aqui para não ficar só respondendo a pergunta. Quando a gente for para o próximo tópico, volta a respondê-las também, beleza? Vai mandando aí, que depois eu respondo tudo, tá? Análise de PPP, agora a gente vai falar aqui da parte de agente químico, tá? Agente químico é o que será avaliado, beleza? Quando a gente fala de agente químico, a gente está falando de substâncias nocivas, tá? Essa substância, ela pode ser inalável, ela pode ser absorvida, ingestão ou cutânea, tá? Contato com a pele. Aqui, o que a gente divide em análise de produtos químicos, né, ou decorrentes dele, é sempre utilizar a norma regulamentadora 15, tá? O NHO da Fundacentro, que é a norma de higiene ocupacional, ela estabelece para ruído, tá? Para fins de agente químico, ainda é competente a norma regulamentadora 15, tá? Competência aqui do Ministério do Trabalho, beleza? Emprego. Então, os anexos 11 e 12, eles apresentam os agentes químicos. Quando a gente fala de agente químico, a gente vai dividir em dois, tá? Agente químico 2, aqui a gente vai falar de quantitativos e qualitativos. Brian, qual que é a diferença de qualitativo para quantitativo? Vamos lá. Eu trabalho aqui exposto a acetona, sou manicure. Tenho exposto a agente nocivo? Tenho. Acetona. Qual que é a quantidade? Eu trabalho numa fábrica que produz acetona. Eu trabalho como manicure e tenho contato acetona. Entendem a diferença? Essa análise vai ser quantitativa, tá? E não qualitativa. Então, vai precisar classificar qual é o conteúdo disso para saber se ele excede o limite de tolerância, tá? Eu trabalho exposto a chumbo. Beleza, faz o quê? Trabalho, fabricação de cartucho de arma. É isso? É isso. Não, mas não trabalho com isso, não. A gente faz aqui chapa de acho, de chumbo também. Então, tá aí, classificado. Limite de tolerância, tá? Para agente químico quantitativo, é necessário exceder um limite de tolerância, tá? E isso vem descrito no PPP também. Quando não excede esse limite de tolerância, a gente fala aqui de qualitativo. O qualitativo, pouco importa a quantidade. O que tem que ficar classificado é aquele agente nocivo, tá? E isso tem até uma lista nacional de agentes cancerígenos para humanos, tá? Então é só jogar lá, ó, LINAT, vocês vão achar tudo isso, tá? E a diferença entre o agente químico qualitativo, tá? Que é de qualidade, por pouco importa a quantidade, nele, para ser reconhecido, basta ter o agente nocivo, não precisa constar a intensidade. E o EPI, ele não serve para desqualificar o exercício dessa atividade, tá? Por quê? Eu trabalho exposto a óleo e graxa, mas aqui está comprovado que eu tenho luva e eu tenho gel que passa no braço para tornar a ineficiência de agente nocivo.
O EPI é válido? É válido. Baixa quantidade. Agora, se é em alta quantidade, o EPI ele vai ser discutível se tem ou não essa desqualificação, tá? Dessa atividade. Então, por isso que em algumas atividades é essencial ter o PPP junto com o LTCAT, porque o LTCAT que vai apresentar essa avaliação se aquela atividade ela apresenta elementos para desqualificar a atividade, tá? Então, por isso que às vezes é necessário ter também o LTCAT exatamente para isso. Então, o LTCAT a gente vai apresentar essas informações, em geral, quando a gente está falando aqui de agente químico, tá? Que é mais comum. Que o agente físico, ele às vezes é só quando é necessário naqueles casos anteriores, quando faltam elementos no documento emitido. Agora, para fins de comprovação de atividade especial, é bem comum ter LTCAT, o PPRA, o PCMSO para agente químico e biológico, beleza? Então, trazendo aqui esse conceito inicial dos agentes químicos, aí a gente vai trazer aqui sempre um exemplo prático, tá? Então, tá aqui, ó, ruído, beleza? A gente quer olhar o quê? Tá aqui, ó, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos é o quê? Nada mais é do que hidrogênio e carbono. Então, é tudo e não é nada. Hidrocarbonetos não basta apenas a menção, tá? É necessário ter a avaliação de quais são esses agentes hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos entra óleo, entra graxa, etiloenteno, etileno, vários desses compostos químicos de abastecimento de combustível entra nele, tá? E aí, para fins dessa classificação, antigamente o pessoal entrava, tá aqui, ó, eletricista automotivo, trabalhava com fiação, motor de partida, e tá aqui, ó, vocês verem, fluidos, hidrocarbonetos, graxas e óleos. Poxa, se é hidrocarboneto, graxa e óleo, pô, reconhecimento da atividade especial, sim? Não. Tá? Que sempre gosto de trazer coisa prática, tá? Tema 298 da TNU. A indicação genérica de hidrocarbonetos ou óleos de graxas é suficiente para caracterizar a atividade especial, que é igual estava nesse modelo aqui de hidrocarbonetos, e constando na descrição da atividade? Assim entende a TNU que não, beleza? A partir de 97, que foi a mudança do decreto, que passou a deixar de valer aquele decreto de 64 e 79, passou que a indicação genérica de hidrocarbonetos ou óleos e graxas, ainda que for mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial. É indispensável a especificação do agente nocivo, tá? Porque é benzeno, é tolueno, é xileno, é etiloenteno. Qual é esse composto químico que só classificou como hidrocarbonetos? Às vezes coloca hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos alifáticos. Poxa vida, como é que eu vou saber que hidrocarboneto é esse? Pede o LTCAT que você vai saber, tá? Para fins de ter a especificação disso. Então, conforme a própria legislação estabelece, não é possível apenas a classificação com hidrocarbonetos de forma genérica, tá? Então, tá aqui, ó, pum, um PPP certinho. Tá aqui, ó, mesma atividade, tá? Atividade realizada ali na área sempre de veículos mecânico, tá? E aí tá aqui, ó, pum, acetona, xileno, etilbenzeno, acetato de metila, propano, querosene, monóxido e dióxido de carbono. Está aqui, ó, pum, perfeita. Vejam aqui, ó, técnica utilizada, qualitativa. Qualitativa, basta a informação desse documento, tá? Não é necessário quantificar. Veja o documento anterior aqui, ó. Técnica utilizada. Tá aqui, ó. Pô, NA. NA significa que é não avaliada. Aqui mostra que é habitual e permanente, mostra que o EPI, tá? O equipamento de proteção individual é eficaz, o equipamento de proteção coletiva é eficaz, mas aqui o certificado de aprovação não avaliado. Pô, se o EPI é eficaz, cadê a identificação do EPI aqui que não consta na informação? Tem que constar, beleza? Então, esse é um PPP errado, esse é um PPP certo. Está aqui, ó, o EPC é eficaz? Sim. O EPI é eficaz? Sim. Mas está aqui, ó, todo o certificado de aprovação do EPI, constando as informações de qual EPI que era utilizado. Se jogar no Google aí, ó, certificado de aprovação EPI, vocês vão jogar esse número que ele vai dar em alguma coisa, tá? Para saber o que foi apresentado. E aqui é a informação de um PPP que ele vem descrito de forma correta, tá?
todas as informações que estabelecem sobre os agentes químicos e o que está sendo avaliado, beleza? Então, antes da gente entrar nesse agente biológico, que a gente vai entrar aqui na reta final, deixa eu voltar aqui para responder as perguntas, viu? De bate pronto. Poliana não está no grupo, pode me chamar depois no individual aí que eu te mando também, beleza? Não tem problema não. Pode complementar o PPP com outra prova? Essa eu já respondi. Por perícia? Pode sim. Aí a perícia vai ser Justiça do Trabalho, tá? E não a Justiça Federal. A Justiça Federal, ela reconhece para fins de conceder aposentadoria e não retificação de documento em geral, beleza? Mas tem juiz que dá sim, beleza? Só não dá essa certeza, porque, segundo o critério legal, a Justiça Federal não é competente para questionar dados e informações que constam no PPP, beleza? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ó, o Galaxy J7 Prime está perguntando aqui, ó, quando existe apenas a aferição pela NR15 a partir de 2004, o PPP ficará incorreto? Não, beleza? Conforme instrução normativa. Se você falou que é NR15 para aferição, eu acredito que seja ruído, né? Então, vamos utilizar aqui, ó, tá aqui, ó, tema 174 da TNU, que pode ser NHO da Fundacentro ou NR15, tá? Ô, Brian, mas o INSS pode negar? Pode. O INSS pode negar tudo, né? Mas na justiça, se tiver constando NR15, vai aceitar, porque é o documento que apresenta essas informações. Pelo menos quanto a isso. Eu não sei os outros critérios, mas basta fazer a avaliação, tá? A partir de 2004, se tiver NR15 na técnica utilizada, para agente nocivo ruído, pode ser utilizado sim, tá? Não tem nenhum problema não, beleza? A empresa ela vai fazer a opção de acordo com como foi avaliado o LTCAT dela, tá? Para saber se aquilo ali foi uma avaliação pelo NR15 ou pela NHO, tá? Que é o NEM, que é a norma equivalente normatizada, beleza? A Cristina mandou para nós aqui o 15.3 NA. 15.3 aqui, qual que é o fator de risco, Cristina? Se o fator de risco aqui no NA do que é o 15.3, tá? NA significa que não foi avaliado. E qual que é o tipo, então, o 15.2? Porque se o 15.3 é NA, é não avaliado. E aqui significa que é o documento que apresenta as informações sobre qual é o fator de risco, tá? O fator de risco ele tem que ser apresentado essa informação. Você falou aqui que no PPP consta o 4, né, que é o código GFIP aqui em cima, e aí, no 15.3 está o fator de risco, é NA. NA é não avaliado. Então, precisa constar o agente também, tá? Qual que é o agente físico aqui? Tá bem? É físico, é químico, é biológico? Qual que é o 15.2, beleza? Manda para nós aí que a gente responde até o final também, se ainda tiver com a gente, beleza? Simara perguntou aqui, o óleo para o mecânico é quantitativo ou qualitativo, tá? É possível o reconhecimento como qualitativo, mas só óleo, você viu aqui, né? Não sou eu que estou falando, não. É a Turma Nacional de Uniformização, tá? Só indicação de óleo não reconhece, tá? É preciso ter a indicação de forma específica do agente nocivo, tá? Querosene, por quê? É mecânico, então ele mexer no óleo, mexer na gasolina, não? Tem que contar. Etilbenzeno, etileno, xileno. Porque uma forma correta é o seguinte: gasolina, álcool, que é o quê? BTX, que é benzeno, tolueno, xileno. Esse é o composto químico para chegar na gasolina. Então, o PPP não deve constar gasolina, mas sim benzeno, tolueno, xileno, etilbenzeno, dependendo da atividade onde realizava, tá? Então, o composto químico, que é o hidrocarboneto, que tem que constar na informação. Não basta apenas constar lá que estava exposto a óleo. Óleo é o quê? Óleo é tudo. É tudo e não é nada, tá? Então, não sou eu, é a Turma Nacional de Uniformização que falou. Só óleo e graxa ou só hidrocarboneto não é suficiente, tá? Tem que ter a especificação do agente nocivo. Porque óleo não é só óleo. O óleo tem todo o composto químico da cadeia toda ali de átomos que tem que destrinchar no documento. Ah, mas a empresa é pequena, não tem... Tem que ter. Não pode não ter, não. Tem que ter um profissional legalmente habilitado para isso. Ah, a empresa não tem.
aí é uma questão de insistir demais, ser mandado embora, tem consequências, mas se já trabalhou lá, a empresa pega um laudo de alguém, mas o documento tem que ter. Como que a empresa vai conseguir ter essa informação? Aí não é conosco, né, enquanto advogado ou advogada, mas que tem que ter essa informação, tá? Não tem essa possibilidade, não. Beleza? Como faz para saber se é um agente quantitativo ou qualitativo? Em geral, no próprio documento de aferição, joga lá, ó, LINAT. Na LINAT vai ter os agentes qualitativos, tá? Aí você vai pensar, se não é qualitativo, então é quantitativo, tá? Mas os dois têm um rol extensíssimo, beleza? Então, se jogar lá, joga no Google aí depois, anexo 11 e anexo 12 da norma regulamentadora 15, tá? Isso aqui são exemplos que eu tirei de um rol super extenso e taxativo. Se está lá, é quantitativo, se está no outro, é qualitativo, tá? Assim você vai saber se é qualitativo ou quantitativo, buscando direto na norma regulamentadora ou na tabela da lista do LINAT, beleza? Aí já respondi a Cimaré que está constando apenas óleo. Se consta apenas óleo, tem que retificar para constar mais informações, tá? Porque só óleo não é atividade especial. Beleza, vou mandar aí, Poliana. Aí não termina aqui não, tá? Não vou jogar na roda não, senão vou me acordar aqui meia-noite, passando trote, tá? Antes de terminar, você me manda aqui, que no final tem um Instagram aqui também, que você pode me chamar por lá se quiser. Beleza? Tô vendo aqui, papapá. Tô vendo que tem muita pergunta, então vou responder os próximos tópicos e aí no final eu volto para responder essas perguntas todas aqui, beleza? Que eu já vi que acumulou. Então, vamos falar agora aqui do agente biológico, tá? Reta final, viu, galera? Quem tiver pergunta, manda lá, que aí a gente vai responder ainda, beleza? Na reta final aqui, deixa eu passar os slides, tá aqui, ó. Agente biológico. O agente biológico, vocês vão ver que eu não vou trazer nem muita informação, não. Por quê? O agente biológico é a maior divergência da justiça, beleza? Porque o que é atividade especial, o que não é atividade especial, vai depender do critério que o INSS vai fazer e na fase de negativa do INSS, no critério judicial, beleza? Mas o que tem que ter obrigatoriamente num PPP, quando a gente vai apresentar de agentes biológicos, é vírus, protozoários, bactérias, infecções, tem que constar essas informações, tá? Se não constar essas informações, a atividade não é especial, tá? A norma regulamentadora, que é a NR15, tá? O anexo 14 aqui, ele estabelece o que são atividades expostas a agentes nocivos, tá? Quais agentes nocivos? Os biológicos, tá? Que é o quê? Trabalho em estabelecimento de saúde, que a gente está falando de enfermeira, médico, dentista, trabalho em laboratório, tá? Que a gente vai fazer essa análise, trabalho em galeria, fossa, tanque de esgoto, tá? Esvaziamento de biogestores, coleta e industrialização de lixo, tudo isso aqui é passível, tá? Veterinária. Aí é o seguinte, pô, conheço um veterinário. Esse veterinário aqui, ele trabalha só com manga larga machador top. Manga larga machador top, aquele manga larga machador de mais de 1 milhão. É veterinário? É. Trabalha com animal? Sim. Trabalha com fezes, trabalha com tudo, papapá, papapá, trabalha, mas no critério legal, são animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas ou outros produtos? Discutível. É o que entende o INSS e é o que entende a justiça. Por quê? Aquele veterinário que trabalha ali exposto, né, ao manga larga machador, o manga larga machador vale muito mais que todos nós aqui juntos. Então, assim o juiz entende que ele fala assim, pô, esse manga larga machador que vale 1 milhão, ele está em pleno vigor físico. Para mim não tem nenhuma infecção, não tem nada. Ah, mas trabalho exposto a vísceras, tem que fazer cirurgias, tem que fazer isso, aquilo, inseminação, ok, mas a saúde dele está ok. É assim que, em geral, entende o INSS e a Justiça, tá? No mesmo critério, tá aqui, ó. Trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. O que quer dizer isso, Praia? Quer dizer que eu sou psiquiatra, médico psiquiatra, beleza? Tenho uma clínica, trabalho ali,
nessa clínica só há atendimento para ponto de vista psiquiátrico, eu não tenho contato com nenhum outro paciente. Então, eu tenho contato com paciente portador de doença infecto-contagiosa? Em regra, não, porque são distúrbios psiquiátricos, né, na mente. Então, por isso que essa questão aqui da análise de agente biológico, ela é muito discutível. Por quê? Porque tem que comprovar que houve essa exposição, e comprovar essa exposição é difícil, né? Porque, poxa vida, agora eu trabalho ali, clínico geral do SUS. Rapaz, o atendimento ali é violento. Então, tá aqui, ó, comprovado a exposição a doenças infecto-contagiosas, porque eu não sei quem eu vou atender. Então, depende da classificação, beleza? Eu sou neurocirurgião do Cruzeiro. Cruzeiro não, o Cruzeiro tá ruim, né, das pernas. Então, eu sou neurocirurgião aqui de um clube tá melhor das pernas, beleza? Fiz ali o atendimento, tem doença infecto-contagiosa? Discutível, tá? Então, tudo isso é passível. Para vocês entenderem, quando a gente falou lá no início, quem acompanhou, de enquadramento por categoria profissional, o enquadramento por categoria profissional até 28/4/95, existia a profissão que era cavalariço. O cavalariço, ele era o assistente do veterinário, porque lá na década de 80, 90, não existia veterinário para fazer esses atendimentos, né? E existia a função de cavalariço, que era quem cuidava do cavalo. Então, o cavalariço, ele pode sim ser reconhecido como atividade especial até 28/4/95, tá? Brian, mas você trouxe TNU para tudo, não tem para biológico, não? Tem, porque eu adoro súmula, tá? Adoro o tema da TNU. Por quê, Brian? Porque súmula e tema já está pacificado, não tem o que discutir. Então, evita de fazer processos que a gente sabe que vai perder. Assim a gente já consegue direcionar a informação no ponto certo. Tá aqui, ó. O tema 211 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, e eu não expliquei, né, mas presumi que vocês sabiam, completamente errado. A Turma Nacional de Uniformização é a turma que uniformiza todos os julgados, tá, do Juizado Especial Federal de todos os tribunais do país, tá? Por que que faz isso? Porque um entende, o outro não entende, um entende, o outro não entende. Para ficar nessa falta de classificação de que um entende, o outro não, vem a turma e faz o seguinte, ó, vamos unificar isso. E assim são criadas os temas, tá? Temas e julgados da TNU. Lembrando que não pode ser um julgado à parte. Isso aqui é igual súmula vinculante do STJ, do STF, tá? Tem força para aplicar em todos os juizados do país, beleza? E aqui, o critério utilizado no tema 211 foi que os agentes biológicos, para fins de classificação dessa atividade de risco ocupacional, né, ela tem que ser de acordo com a profissiografia que é realizada, tá? O que é a profissiografia? É a descrição da atividade da pessoa. Então, essa atividade, ela é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente do tempo mínimo de exposição durante a jornada. Por quê? Porque o INSS ele entendia sobre o que era habitualidade e permanência. Por quê? Aí eu sou trabalhador aqui de clínico geral, só que aí eu, como clínico geral, eu atendo, mas eu também fico na triagem, eu fico no setor de plantão aguardando um atendimento, porque só vai ter atendimento se tiver paciente. E se não tiver paciente? Assim entendeu a TNU, falou. Essa atividade de clínico geral, ela é indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Sou clínico geral. Independente se eu sou clínico geral, eu trabalho no hospital, beleza? Atendendo. Se não tem paciente, pouco importa. Mas eu estou lá à disposição, então a habitualidade e permanência ela está comprovada nisso, beleza? Nessa atividade que é realizada dentro deste ambiente, tá? Então, é isso que tem que ficar comprovado para fins de reconhecimento. Ô, Brian, mesmo comprovando isso, ainda tem juiz que não reconhece? Tem, porque o questionamento é se o uso do EPI desqualifica ou não o exercício da atividade especial, beleza? Para fins de reconhecimento biológico, físico e químico, tá? Ele só não pode ser desqualificado por agente nocivo ruído, beleza? E falando isso, a gente finaliza aqui essa parte de atividade especial, análise do PPP, todos esses reconhecimentos, tá? Aqui, no final, vocês vão ver que tem embaixo aqui, tá? As redes sociais. Quem não segue, fica o puxão de orelha aqui, vai lá seguir a comissão, tá? De Direito Previdenciário da OAB Barreiro,
vai seguir aqui o Dr. Brainer também, beleza? E lá eu particularmente sou parado, né? Que é advogado que advoga, não tem tanto tempo para conteúdo, beleza? Mas podem me cobrar lá, mandar mensagem, que sempre quando a gente busca esse contato, esse nosso mini curso de hoje aqui, tá? Foi um pedido da nossa AB Barreiro, na pessoa do doutor Adriano, beleza? Que nos pediu para voltar a fazer esses cursos e a gente vai sempre trazer de forma didática para vocês, tá? Em novembro, dezembro, janeiro. Fica a promessa aí de pelo menos um por mês, beleza? Tá com alguma dúvida? Manda lá no Instagram da comissão, beleza? Sugestão de tema também, que aí a gente vai sempre avaliando, beleza? Antes da gente finalizar, vou responder as perguntas aqui para a gente passar as informações, beleza? Por nada aí, a aula não é minha, a aula é nossa, viu? É uma discussão que a gente vai sempre aprendendo aqui, tá? Como eu atuo no previdenciário desde 2010, logicamente eu tenho uma prática maior, tá? Mas análise de tempo especial, até hoje eu me surpreendo, tá? Às vezes eu olho assim e falo assim, nossa, PPP aqui não tem chance nenhuma de ganhar, mas vamos para a justiça. Chega lá, eu consigo reconhecer e me surpreendo. E assim é. O não você já tem. Tente sempre buscar para aperfeiçoar o PPP, para constar todas as informações, beleza? Para não ter esse risco de não ser reconhecido, beleza? Aí tá aqui, ô Cristina, 15.2, risco não constatado, então esse PPP só tem um fator aqui, o 4, né? Não tem mais nada de comprovado. Qual que é o risco, então? Se tem o código GFIP 4, se não tem fator de risco, não tem nada. Aí precisa ter o esclarecimento. Qual que é o fator de risco? Se 15.2 risco não constatado, então não tem risco. Se o 15.3 é NA, significa que é não avaliado. Então, apesar da empresa apresentar o código GFIP 04, eu me questiono, é válido esse 04? Se não tem risco, se não tem fator de risco, se não tem tipo, dificilmente vai conseguir o reconhecimento dessa atividade especial. Beleza? Deixa eu voltar lá atrás, que tem muita pergunta lá atrás, tá? Papá, tá só óleo, beleza? Me manda depois o zap, por favor. Deixa eu ver aqui, ó. Já que tem muita gente, muita gente já saiu aqui, ó. Vou botar aqui, depois vocês me mandam um WhatsApp. Não prometo que eu vou colocar agora, não, mas aí eu respondo amanhã, tá? Já passou do horário comercial, né? Então tá aí, ó, 9403-2582, ou pode chamar no Instagram lá também, pode mandar um WhatsApp aí que depois a gente vai inserindo, tá? A prioridade aqui é quem não é do Barreiro, minha galera, vamos entrar na OAB do Barreiro aí, viu? Quem é da região do Barreiro, obrigatoriamente vamos fortalecer a nossa subseção do Barreiro, tá? Que a questão é sempre a gente se unir, beleza? Vou responder as perguntas aqui antes da gente finalizar, tá? Então, Cristina respondida, risco não constatado. Brian, se o ruído está baixo, mas não foi oferido na HON, não, tá? É NHO. Pode se discutir? O NHO não é obrigatoriamente, tá? Pode ser o NHO, que é a norma de higiene ocupacional, ou NR15, tá? Mas se está abaixo, está abaixo. Aí o que pode fazer é solicitar o LTCAT. Mas, em geral, quando solicita o LTCAT, a empresa não apresenta. Aí, notificação extrajudicial ou processo trabalhista para questionar esse PPP, tá? Porque nunca dá para saber. Pô, o cara trabalhou na Fiat muito tempo. Lá nas antigas, o período de ruído era elevado, trocou o maquinário, o ruído agora está baixo. O ruído é válido? Em geral, quando é empresa séria, não dá mutreta nesse documento, não, tá? O que faz, em geral, o LTCAT, é que às vezes ele pode estar constatado a avaliação errada também, tá? De forma ardilosa pela empresa. Por quê? A empresa, ela contrata uma empresa de engenharia de segurança do trabalho, vai lá com o seu engenheiro de segurança do trabalho, ou médico do trabalho, para fazer a aferição do ruído. Aí o José, que é o gerente daquele setor, ele vira para o Joaquim e fala assim, ô Joaquim, desliga esses dois canhão de maquinário que faz ruído demais, para a avaliação ficar abaixo do limite de tolerância, tá? Então, se no dia da avaliação foi feita com um maquinário que não corresponde à realidade, o ruído vai estar baixo. Aí a única forma de questionar é processo trabalhista na Justiça do Trabalho, tá? Para questionar esse ruído que foi avaliado.
Cristina voltou aqui, o mais estranho é que o PPP está desta forma, mas no CNIS consta como período especial. Cristina, no CNIS vai constar como tempo especial, porque o código GFIP é 4. Se o código GFIP é 04, significa que a empresa faz o recolhimento de cota patronal, tá? Que é a tabela SAT, que é o imposto mais caro que paga para justificar quem aposenta mais cedo, tá? Então, significa que a empresa faz o recolhimento, mas não quer dizer que esse PPP vai ser considerado válido, tá? Porque a empresa recolher com o código 04 não quer dizer, porque na letra da lei, o documento tem que cumprir os requisitos de emissão, que são esses que a gente passou aqui. O 04 significa apenas que a empresa faz o recolhimento, mas é muito comum, gente, PPP ser emitido errado, porque o PPP ele é elaborado por engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, tá? Mas, em geral, quem vai emitir ele mesmo é o cara do RH, é o técnico em segurança do trabalho, ele tem muito mais competência para emitir que o RH, porque o RH não conhece de nada. E o técnico de segurança do trabalho, ele sim conhece dos procedimentos e dos métodos ali, tá? Então, é muito comum o PPP emitido errado e a empresa não sabe nem o que tem que fazer. Então, o procedimento adequado é sempre apresentar as informações e os elementos para que a empresa retifique, tá? Porque se for deixar para a empresa retificar, ela não sabe nem o que está acontecendo, tá? Aí, Simar, ele alega que usava querosene para lavar as peças, mas não veio no PPP. Então, conste no PPP, porque se ele é mecânico, ele não estava exposto ao óleo. Querosene também, thinner, né? Porque ele tem que limpar a peça, ele tem que limpar a mão, e lavava a mão com o quê? Com água? Não tem como, né? Tem que tirar o óleo. Então, manda uma notificação extrajudicial para a empresa para fazer essas adequações, tá? No PPP, senão não vai ser reconhecido. Karine mandou aqui, ó, no Manual de Aposentadoria Especial também possui os critérios, correto? Aí você tem que me ajudar aqui. Que manual de aposentadoria especial que é esse? Que eu não conheço, não. Manda aqui para mim, Karine, antes da gente encerrar, que aí eu vou conseguir te auxiliar, beleza? Se a empresa se negar a retificar e especificar os agentes nocivos do óleo, o que fazer? Justiça do Trabalho, para questionar o documento PPP e realizar perícia lá, beleza? Aí não é minha competência, porque eu conheço só de INSS, tá? Aí é um advogado trabalhista, não sei se vocês trabalham com isso, mas depois da reforma trabalhista tem o risco de condenação de honorários, tá? Então, é bom avaliar isso e procurar um especialista. Eu sou especializado em INSS. Então, Justiça do Trabalho comigo, apesar de eu ser especialista em direito do trabalho, que vocês viram no início, eu estou mais desatualizado que tudo, então não consigo ajudar nessa parte, tá? Só sei o que tem que fazer. Agora, como vai fazer, eu não sei não, viu? Beleza? Aqui, Carraical mandou aqui como fazer a comprovação de médico ginecologista e obstetra, cirurgias, partos para agentes biológicos, que é contribuinte individual. Aí eu vou te perguntar, ele é contribuinte individual com clínica ou sem clínica, tá? Tem CNPJ ou sem CNPJ? Administrativamente, o INSS tende a não reconhecer a atividade de contribuinte individual como especial. Por quê? O contribuinte individual, ele não tem recolhimento da cota SAT, né? Por quê? Porque ele não tem como recolher a cota patronal de quem exerce atividade especial, mas problema do INSS, tá? Se não tem essa cota, a culpa é do INSS. O contribuinte individual também pode ter reconhecido a atividade especial. Aí vai precisar do quê? Do mesmo documento, PPP. E para ele precisar do PPP, ele vai ter que ter um LTCAT, tá? Que é um laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Aí, se não tiver esse documento, ele não consegue reconhecer, não, tá? Porque para reconhecer a atividade do médico, vai precisar ter o documento que vai comprovar, né? Elaborado por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, comprovando que essa atividade que ele realiza tem exposição, tá? A vírus, bactérias, protozoários, beleza? Se não tiver isso, não consegue, não, tá? Em outra situação, se esse médico possui uma empresa que presta serviço para um hospital, como fazer o PPP? Quem assina pela empresa? Em geral, é o seguinte: se ele é médico e ele possui uma empresa e presta serviço para o hospital, o documento para emitir isso, tá? O médico, lembrando, quem emite o documento é médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Ah, mas ele é médico do trabalho. Ele, como médico do trabalho, não pode emitir o PPP e o LTCAT para ele mesmo, não, tá? Ele precisa contratar um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho,
ou uma empresa para que realize essa avaliação, tá? Ele pode assinar pela empresa? Ele assina pela empresa apenas como sócio proprietário, justificando que esse documento foi entregue para ele, tá? Mas ninguém assina pela empresa. Um documento de PPP, ele é assinado, ele é emitido pelo engenheiro de segurança do trabalho e ele vai assinar pela empresa, pela justificativa. Se a empresa for só ele, sim. Aí não tem outra pessoa a quem assinar, tá? Mas é necessário que o PPP seja emitido com base em um LTCAT, porque o INSS vai questionar esse documento, tá? O procedimento correto é que, se tiver outra pessoa na empresa em cargo de direção, é que o documento seja assinado por outra empresa, tá? Para o INSS não questionar essa possível fraude, tá? Posso chamar no Instagram para no grupo? Pode sim, João Vitor. Mandei meu número aí, pode me chamar. Que dia que é hoje? Hoje é quarta-feira, tá? Que aí eu respondo amanhã ou mais tardar na sexta para vocês, para ingressar no grupo lá. Primeiro, né, a gente vai ver quem é do Barreiro, quem não é do Barreiro. Então, me manda mensagem lá que em horário comercial, tá? Segura o rojão aí para mim, beleza? Então, estou vendo aqui, só agradecimentos. Eu que agradeço a presença de vocês aqui até tarde da noite, aprendendo sobre direito previdenciário. Mandou a mensagem lá no Instagram, beleza, vou te responder lá, mas você não tem que falar que eu vou te aceitar não, que eu não sei ainda, tem que passar aqui pela análise, beleza, excelente conteúdo, didática e clareza, por nada, Kika, sempre aqui a gente vai trazer na comissão, não só eu, mas todos os outros membros, tá? Vocês podem acessar lá, beleza? O arroba da comissão, arroba comissão.prev, beleza? .ab Barreto, vocês vão conseguir acompanhar todo o conteúdo da comissão e lá vocês vão acompanhar também todas as redes dos nossos colegas, tá? Que a gente tenta sempre trazer conteúdo e sempre trazer de forma didática para vocês, tá? Não só eu, mas todos os outros também, para que participem, beleza? Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, só mandem se for para agregar, tá? Que eu não gosto de crítica negativa, não, tá? Depois vocês vão lá no Instagram da OAB Barreiro e agradece lá também. Não fala que eu pedi e nem contei, não. E se falar, eu vou negar, beleza? Vai lá e fala, pô, gostei demais. Pô, essa comissão de direito previdenciário é show de bola, tá? Lembrando que a ação trabalhista deve ser muito bem instruída quando se trata, pois o INSS pode não reconhecer também. Exatamente, Karine, o processo trabalhista é contra a empresa e não contra o INSS. Então, documento trabalhista reconhecido, em geral, você vai no INSS, ele nega, e aí tem que recorrer judicialmente também, tá? Porque o INSS ele não fez parte do processo trabalhista. Então, ele vai questionar a validade desse documento, tá? Então, João Vitor mandou aqui. Então, o PPP assinado por técnico de segurança do trabalho é válido ou não? João Vitor, para assinar tem que ser alguém responsável pela empresa. Para assinar responsável pela empresa, pode ser o porteiro, desde que o porteiro tenha uma procuração informando que ele é responsável por assinar esse documento, tá? O técnico de segurança do trabalho, ele não pode emitir, tá? Que é onde a gente está falando lá de profissional legalmente habilitado. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, aqui, ó, profissional legalmente habilitado. Aqui, o técnico em segurança do trabalho, ele não tem competência para fazer isso, tá? A competência é do engenheiro de segurança do trabalho. Então, tá aqui, ó, CREA. Então, é engenheiro, tá? Conselho Regional de Engenharia Ambiental. Então, engenheiro ambiental que tem essa informação, beleza? O técnico de segurança, ele pode emitir e ele pode assinar desde que tenha a autorização da empresa, uma procuração reconhecendo que ele tem poderes para assinar o documento, tá? Qualquer um pode representar a empresa desde que tenha procuração, beleza? Não precisa ser emitido por um engenheiro de segurança do trabalho, não. Vocês vão ver que esse modelo aqui foi emitido por um engenheiro de segurança do trabalho e assinado, mas isso aqui é exceção, tá? Porque representante legal da empresa não é o responsável pelo registro ambiental. Representante legal da empresa é quem é responsável. Igual no exemplo aí que a Kika mandou para nós, né? Pô, o médico vai assinar o documento por ele mesmo? Vai, se ele é o médico que está realizando o documento. E se ele é o proprietário da empresa e não tem mais ninguém responsável da empresa, é ele mesmo, beleza? Então, o técnico pode assinar, desde que tenha poderes para isso, tá?
Ah, beleza, pode mandar o manual no WhatsApp aí, para eu entender o que que é, aí eu consigo te falar o que que é, beleza? Pode sim, Galaxy J7 Prime. O sócio da empresa ele pode ter atividade especial reconhecida sim, tá? Desde que tenha o PPP ou, se necessário, o LTCAT, tá? Para comprovar. Já teve processo aqui que eu fiz, o cara prestava serviço, era terceirizado da CEMIG. Ele prestava serviço para a CEMIG e a empresa era ele sozinho. Aí ele falou, vale a pena? Eu falei, o dinheiro é seu, mas precisa do documento. Ele contratou uma empresa, tá, de engenharia de segurança do trabalho, foi lá e emitiu um documento comprovando que ele estava exposto, tá, a ruído, porque ele fazia painel de instalação para a CEMIG, de tensão altíssima, e a partir disso entrou na INSS, negou, entramos na justiça, reconhecemos na justiça, tá? O direito dele, porque ele, como sócio da empresa, se a atividade é especial, a atividade é especial, tá? Se o INSS não tem uma forma de recolhimento para fins dessa classificação, o problema é do INSS e não dele, tá? Ninguém pode ser prejudicado por isso. Beleza? Então, todas as perguntas respondidas. Pelo que eu vi aqui, não tem mais nenhuma pergunta por nada. Mais alguém tem uma dúvida, crítica, sugestão, comentário antes da gente encerrar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, sem mais delongas, está encerrado aqui esse nosso mini curso de hoje, tá?